Sabe, existem algumas frases que simplesmente atravessam o tempo, né? Palavras que parecem carregar um peso, uma força especial, quase que forjadas para momentos de grande desafio. Hoje, a gente vai fazer exatamente isso. Vamos desmontar uma dessas frases, peça por peça, para entender a anatomia da verdadeira coragem. Tá aqui o nosso objeto de análise. Antes da gente pegar o bisturi e começar a destrinchar, vamos só ouvir com atenção. Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes. Percebe como cada parte se apoia na anterior? É quase uma construção, um argumento poderoso que vai se formando do início ao fim. Então vamos lá, vamos começar essa desconstrução. O ponto de partida desse comando todo não é bem o que a gente espera. Na verdade, é uma pergunta. E olha, é uma pergunta que já chega estabelecendo quem está no comando da situação. A primeira coisa que salta aos olhos é que não começa com uma ordem direta, começa com uma pergunta retórica. Não te mandei eu? Isso muda completamente o jogo. Não é um pedido qualquer feito do nada. É um lembrete de uma autoridade e de um relacionamento que já existem. Essa pergunta inicial transforma o que vem a seguir de uma mera sugestão em um verdadeiro mandamento. O peso da mensagem nossa aumenta exponencialmente. É como se dissesse, olha, antes de ouvir o que eu vou dizer, lembre-se de quem está dizendo. Ok, com essa base de autoridade bem estabelecida, aí sim o comando principal aparece. E ele não vem sozinho, ele é duplo. Agora a gente chega no coração da coisa, ser forte e corajoso. À primeira vista pode até parecer a mesma coisa, né? Dois jeitos de dizer para ter bravura, mas a genialidade aqui está justamente na diferença. Não é uma instrução, são duas, e cada uma delas atua num campo de batalha diferente, um interno e outro externo. E aqui está a distinção que é crucial. Ser forte fala da nossa parte de dentro, da resiliência, da nossa capacidade de aguentar o tranco, de absorver a pressão e não quebrar. Pensa num escudo, sabe? Essa é a força. Agora, ser corajoso, por outro lado, é sobre a ação. É sobre o que se faz do lado de fora. É a bravura de avançar, de agir mesmo com medo. Essa é a força da espada. Então, um é sobre resistir e o outro é sobre avançar. Certo. Então o ponto mais importante aqui é entender a razão por trás dessa força e coragem. E essa razão está ali escondidinha na segunda metade do versículo. O comando não ignora a realidade das nossas emoções. Pelo contrário, encara de frente, começando com não temas. É um reconhecimento fundamental de que o medo é a resposta padrão ao desconhecido, o primeiro obstáculo que a gente precisa superar. Mas o texto vai além daquele medo mais crônico. A ordem para não se espantar lida com o choque, com o pânico que vem do inesperado e que pode paralisar a gente. Então não é só sobre não ter medo do que vem pela frente, mas também sobre não ser derrubado pelo que acontece agora, no presente. E aqui, de forma brilhante, vem a base para essa ausência de medo. Não é sobre autoconfiança, não é sobre negar a realidade. É sobre uma promessa de companhia. A razão para não temer não está dentro da pessoa, mas ao lado dela. Essa palavrinha contigo é o eixo de todo o versículo. É literalmente a fonte de energia para o comando. A força e a coragem não surgem do nada. Elas são resultado direto dessa presença que foi prometida. É o como da equação. Então, agora que a gente viu todas as peças separadas, vamos dar um passo para trás e admirar a arquitetura completa desse comando. É realmente impressionante. A lógica é impecável. Começa com a autoridade, que dá peso à ação que é exigida. E essa ação só se torna possível por causa da promessa que a sustenta. É uma corrente, com 3 elos perfeitamente conectados. É esse fluxo lógico que torna a mensagem tão completa e tão eficaz. Cada parte responde a uma pergunta essencial, sem deixar espaço para dúvida. Por quê? O quê? Como? Tá tudo aí, bem amarradinho. Então, no final das contas, qual é a mensagem que ecoa desse comando antigo e chega até os dias de hoje? O que a gente tira disso tudo? Vamos ouvir a frase inteira uma última vez. Só que agora, sabendo como cada peça funciona, as palavras parecem ganhar uma nova dimensão, um novo peso. Não tô mandei eu? Ser forte e corajoso. A ressonância, sem dúvida, é bem mais profunda. E para fechar, fica aqui essa pergunta, uma provocação para a gente refletir. Este versículo sugere que a coragem não é bem a ausência do medo, mas sim a consequência de uma presença que o supera. Uma ideia e tanto para se pensar.